Oi pessoal, sejam bem-vindos ao perfil do Instituto Rafael Caíque, aqui no Instagram e também o canal no YouTube, Professor Rafael Caíque. É um prazer novamente estar aqui com vocês para trazer dicas, algumas análises, quem vai fazer a prova da Polícia Rodoviária Federal ou também outros concursos da Segurança Pública, concursos da Banca CESP. Vou trazer algumas informações, também esclarecer dúvidas que são recorrentes em relação à prova discursiva, que é a etapa vital do concurso público. Inclusive, o que nós temos observado aí nos últimos certames? Que muitos candidatos que não se preparam corretamente, adequadamente para as provas discursivas, podem até tirar uma nota boa nas questões objetivas, mas é a prova discursiva que vai definir de fato quem vai entrar e quem vai sair do concurso. Conto com a participação de vocês. Se tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários, pode mandar mensagem. É um prazer trazer informações, é um prazer também tirar todas essas dúvidas de vocês. Antes de começar a live, vou me apresentar. Eu me chamo Rafael Caíque, professor Rafael Caíque, sou mestre pela Universidade Federal de Goiás. Tenho aí uma segunda graduação em jornalismo, por isso que eu trabalho com questões discursivas, pois no jornalismo a gente tem um contato muito próximo e o texto jornalístico ele se aproxima muito, inclusive, do perfil de abordagem da Banca CESP, que é o texto objetivo, claro, direto, conciso, um texto que é contextualizado. Então eu pego essas técnicas do jornalismo na minha segunda atuação e coloco também aí nas questões discursivas. Isso tem dado muito certo. Tem contribuído com vários candidatos e candidatas que me acompanham, porque é justamente o perfil de abordagem dessa banca. Novamente, quero agradecer a companhia de todos que estão por aqui, sejam bem-vindos. Não se esqueçam de seguir aí o Instagram, também de se inscreverem no canal no YouTube, para receber todas as atualizações, receber todas as dicas e, claro, ficar preparado para essa etapa da prova. Continuando aqui minha apresentação, trabalho com concursos públicos há aproximadamente 6 anos. Quando eu comecei, eu ministrava somente Geografia e História Regional, então eu trabalho com Geografia e História Regional em todos os estados. Isso, inclusive, foi muito bom porque abriu um pouco o meu conhecimento em relação à realidade socioeconômica dos estados brasileiros e do país como um todo. Isso é muito importante, inclusive, para a questão discursiva. Ingressei há 4 anos atrás na graduação em jornalismo e foi aonde eu comecei também a atuar com questões de atualidades e questões de provas discursivas. Então, tenho aí uma dupla formação. Eu transito entre duas áreas, tenho formação em Geografia, o mestrado em Geografia, e uma segunda formação em jornalismo. Por isso que eu trabalho com essas 3 disciplinas: Geografia e História Regional, atualidades e questões discursivas. Ultimamente, eu tenho dado um enfoque muito significativo para as questões discursivas. Inclusive, vários cursos que eu tenho ministrado, cursos voltados para temas da prova discursiva, e a minha especialidade é a Banca CESP. Ao longo de 4 anos eu tenho desenvolvido um trabalho que deságua nos concursos da Banca CESP, porque eu observo alguns critérios que são importantes. Nós tivemos agora recentemente um concurso organizado aí pela Banca CESP, a Polícia Federal. E é interessante analisar esse concurso porque algumas especificidades podem também aparecer na prova discursiva do concurso da Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, tivemos a confirmação de que é a Banca CESP a responsável pelo concurso da Polícia Rodoviária Federal. Alguns temem a Banca CESP. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com a Banca CESP no que diz respeito às questões discursivas, porque é uma banca que traz uma orientação muito fechada do que ela quer lá na construção, na produção textual do candidato. Isso para mim é muito interessante porque você tem menos possibilidades de fugir ao tema que está sendo solicitado. Começando aqui então as análises, sem mais nenhum rodeio. A primeira questão que eu quero enfatizar e destacar aqui é quais são os temas cotados para a prova discursiva da Polícia Rodoviária Federal a partir de análises que eu realizei de provas anteriores da Banca CESP. A última prova que eu analisei, repito, foi a da Polícia Federal. Inclusive, eu acertei 2 temas dos 3 que foram cobrados no meu curso de temas. Eu trabalhei 60 temas e tive a sorte aí de novamente acertar temáticas da prova discursiva. Isso pode se repetir na prova discursiva da Polícia Rodoviária Federal? Sim e não. A Banca CESP tem mudado muito
o comportamento em relação à abordagem, à correção, a forma como ela tem colocado o padrão de resposta para os candidatos, porém, alguns elementos sempre vão se repetir nas provas discursivas. Em relação aos temas, eles estão vindo, de forma geral, articulados com o edital, articulados com a instituição, nesse caso a Polícia Rodoviária Federal. Então a gente vai ter temas da prova discursiva que envolvem segurança pública, envolvem a atuação da Polícia Rodoviária Federal. Quem está estudando, inclusive, o Código Brasileiro de Trânsito já está se familiarizando com as atribuições dessa instituição. Então, na prova discursiva, podemos esperar, sim, algumas temáticas que envolvam o cotidiano da atuação da Polícia Rodoviária Federal, temas que aparecem no contexto da própria instituição e temáticas mais ampliadas que estão correlacionadas com assuntos gerais da atualidade, assuntos da segurança pública. No meu curso, eu tenho trabalhado aí 50 temáticas e eu vou destacar quais são as mais importantes, aquelas que eu vejo grande possibilidade de abordagem. Claro que dentro das 50 eu espero que eu acerte, né? Mas é importante sempre trazer aqui algumas que têm grandes possibilidades. Como eu disse, o tema pode versar justamente sobre um aspecto relacionado à própria instituição. E eu destaco primeiro o Código Brasileiro de Trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, por quê? Além da gente ter lá no Código as principais atribuições da PRF, eu vou destacar aqui algumas das atribuições, como a fiscalização, a questão também da segurança das rodovias. Nós podemos também encontrar no Código de Trânsito Brasileiro algumas pistas que vão justamente serem colocadas por um possível tema aí da prova discursiva. Por exemplo, um tema que eu tenho aí visto que há uma grande possibilidade é a educação para o trânsito. Uma das funções, inclusive, da Polícia Rodoviária Federal é justamente implementar programas relacionados à educação para o trânsito. Porque, num primeiro momento, nós temos uma polícia que é muito voltada para a conscientização. E observando que no trânsito nós temos crimes, acidentes, nós temos várias problemáticas no cotidiano, a educação para o trânsito é um meio muito importante para a conscientização, para a formação de condutores e formação de pedestres. Então pode aparecer, por exemplo, a importância da educação para o trânsito no contexto atual brasileiro, no contexto do trabalho da própria Polícia Rodoviária Federal. Outra temática também que eu quero destacar é o aumento dos acidentes nas rodovias. Nós vemos diariamente nos noticiários vários artigos, inclusive, publicados na internet, tratando sobre essa problemática, porque vários elementos estão relacionados a esse aumento de acidentes nas rodovias. O excesso de velocidade, a ingestão de bebida alcoólica, entra inclusive a lei seca, que é um tema muito importante também para a discursiva. Temos também a imprudência dos condutores, o uso do celular ao volante. Temos também problemas na própria infraestrutura das rodovias, e isso vai potencializar para que esses índices aumentem. A Banca CESP, se ela cobrar um tema relacionado a isso, ela não vai colocar lá somente o porquê tem acontecido esses acidentes, porque eles têm aumentado nas últimas décadas. Ela vai também colocar uma intervenção, vai colocar uma possível solução para essa problemática. Isso é uma característica da questão discursiva. Você vai encontrar a questão problema, vai encontrar também os eixos temáticos, os tópicos, que vão orientar a sua produção. Então pode aparecer lá no primeiro comando quais são os principais motivos que desencadeiam os acidentes de trânsito no Brasil. É um contexto geral da problemática. No segundo comando, nós temos a atuação da Polícia Rodoviária Federal, pode aparecer então como uma coisa mais específica da problemática. O que a Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das atribuições que ela possui lá no Código Brasileiro de Trânsito, o que ela pode fazer, o que ela pode atuar para reverter essa situação, para amenizar essa problemática. E num terceiro comando, inserir justamente a política relacionada à educação para o trânsito, que é uma intervenção. Geralmente isso vem na questão discursiva, um contexto geral, algo mais específico daquela temática e uma intervenção, ou seja, uma medida possível que pode ser feita para amenizar aquela problemática. Então são temas aí que eu destaco, tanto a educação para o trânsito e também o aumento nos registros de acidentes das rodovias.
Agora eu quero também destacar aqui para quem vai fazer a prova discursiva da Banca CESP que os aspectos macroestruturais têm sido bastante significativos na composição da nota final. Nós temos dois elementos para correção. Aspectos microestruturais, que são aqueles que envolvem a gramática, coisas mais relacionadas à pontuação, enfim, e os aspectos macroestruturais, que são justamente os conteúdos, a resposta que o candidato dá àquela temática. A banca tem enfatizado muito os aspectos macroestruturais. Então o candidato ele tem que ter, além do domínio da língua portuguesa, domínio da gramática, também domínio sobre o assunto que está sendo solicitado. Isso tem sido observado com um critério muito significativo nas avaliações. Coesão, coerência, você tem que ter uma sequência argumentativa lógica, os seus parágrafos precisam ter uma linearidade, precisam ter uma correlação. Não adianta você responder os comandos simplesmente. A banca ela mudou o perfil de correção, inclusive. Ela quer uma produção textual, ela quer uma discursiva em que o candidato estabeleça, do início ao fim do texto, uma sequência lógica. Você tem que escrever, responder aqueles comandos, mas eles não são comandos engessados. Você deve utilizá-los para nortear a sua resposta. Porém, aqueles candidatos que possuem uma bagagem de conhecimentos, uma bagagem de conteúdos prévias e colocar isso na sua produção, com certeza ele vai ter uma nota muito mais significativa e isso vai definir inclusive a sua colocação, a posição final no concurso. Então eu sempre coloco para os meus alunos, para quem me segue, para quem acompanha as minhas dicas, que é muito importante ficar por dentro dessas temáticas, lendo artigos de opinião, acompanhando o noticiário seja televisivo, seja também pelos portais de notícia na internet, e também ter acesso a informações diferentes, ao contraditório. Você ter, por exemplo, a leitura de um artigo que defende uma postura, defende um posicionamento, e ler um outro artigo de um outro autor que defenda outro, porque quando você se deparar com a prova discursiva, muitas vezes você vai encontrar algum elemento que não está relacionado àquilo que você estudou, àquela defesa sua. Então é importante ter acesso a vários pontos de vista sobre aquele assunto para que você consiga discorrer sobre várias perspectivas lá na sua resposta. Agradecer a quem está acompanhando aqui nas dicas. Para finalizar, aqui é uma orientação geral que eu trago. Nós temos aí então a iminência da publicação do edital. A prova discursiva, como eu disse desde o início, é vital para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Nós tivemos na Polícia Federal, no último concurso, eliminações em massa, inclusive muitos candidatos nem tiveram a sua produção corrigida. Então você tem que ter um equilíbrio, tanto das questões objetivas, se sair bem aí nas questões objetivas, se preparar para as questões objetivas, mas também se preparar para as questões discursivas. Eu estou aí com a primeira turma do curso de temas para discursivas da Polícia Rodoviária Federal. Essa turma começou agora no mês de setembro, já trabalhei 22 temas e agora vou abrir a próxima turma com a iminência da publicação do edital. Os candidatos vão ter acesso no curso a 50 simulações, 50 temas que podem ser cobrados na prova discursiva. Como eu disse, eu trabalho com a Banca CESP, eu conheço muito o perfil de abordagem, tanto que eu acerto temas em várias provas, não só da Polícia Federal, os 2 temas que eu acertei dos 3, mas também acertei aí SESMAD, CEDF, TRE Tocantins, entre outros, justamente por ter essa relação muito próxima dos critérios de correção, do perfil de abordagem, da estrutura da questão. Então fiquem ligados, porque a próxima turma vai ser lançada, muita gente me procurando para ter acesso ao curso. Aguarda que na próxima semana já vai estar disponível. As inscrições elas podem ser feitas diretamente comigo pelo 993339697. Fica também aqui embaixo do vídeo no YouTube o link do site com informações sobre o curso. Fica também o link do WhatsApp para o atendimento. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam. Fiquem aqui no canal, fiquem aqui no perfil do Instituto e também nos meus grupos no WhatsApp, atentos às próximas dicas relacionadas aos temas, relacionados à estrutura argumentativa da prova discursiva, e eu desejo que contribua significativamente com a aprovação de todos vocês. Até mais!